Fala, terceirão! Seguinte, permutação. Você sabia que permutação é um caso particular do arranjo? É. Na verdade, o arranjo e permutação estão intimamente ligadas. Ligada ao quê? Aquele princípio multiplicativo, tá? Então vamos ver a aula de hoje, permutação e alguns probleminhas. Hoje bastante problema. Lembra que para ficar bom em análise combinatória tem que fazer bastante problema. Então por isso que eu estou focando bastante, coloco sempre bastante problemas aqui e vocês façam os problemas, peguem o caderno, anota, refaça até gravar na memória todas as resoluções, beleza? Então vamos para a aula. Então vamos lá, permutação simples. Permutação simples, de certa forma a gente já fez aqui. Tá? Na aula anterior a gente já fez isso aqui. Quando a gente falou de princípio multiplicativo, nós já fizemos permutação simples. Tá? Então, o que é uma permutação simples? É um arranjo de n elementos n a n. Tá? Lembra que o arranjo era assim, eu tinha n elementos e ia arrumar p elementos desses n. De todos os n elementos, eu ia pegar alguns e iria arrumar eles e ia ver a maneira que eu arrumo eles, certo? E daí eu falei que envolvia a ordem, que importava a ordem, né? A maneira como a gente colocava quem ia primeiro, segundo, terceiro, importava e dava resultados diferentes, né? A permutação simples, eu vou pegar n elementos e vou ver quantas maneiras eu consigo arrumar todos esses n elementos. Então, na verdade, o que eu vou fazer, eu só vou mudar a ordem de todos os elementos. Certo? Bom, pela fórmula de arranjo, tá? A gente coloca assim, ó, permutação de n. Pela fórmula de arranjo, tá? Pela fórmula de arranjo, isso daqui o que que é? É n fatorial sobre n menos n fatorial, certo? E daí isso aqui vai dar n fatorial sobre 0 fatorial. Só que, por definição, 0 fatorial é o quê? É 1. Então, isso aqui vai dar n fatorial, certo? Bom, outra forma de fazer isso aqui é assim, ó. Eu falei que a gente pega o n fatorial e desenvolve p vezes, né? P não, né? P vezes não, né? Desenvolve P vezes, né? Então, por exemplo, assim, arranjo de 3, 2 a 2. Eu vou fazer o quê? 3 vezes 2 e pronto. Ó, dois números. Desenvolver só até dois números, entendeu? Eu pego 3 fatorial e desenvolvo até dois números e esqueço todo o resto. Por exemplo, arranjo de 50, 3 a 3. É o quê? É 50 vezes 49 vezes 48, ó. 3 números. Pronto, acabou. É isso aqui, certo? Então, n fatorial n a n, eu vou pegar o n e vou desenvolver n vezes. Ou seja, eu vou desenvolver tudo. É o n fatorial até o final. Entendeu? Então, por exemplo, permutação de 5. O que que é? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui é o quê? É arranjo de 5, 5 a 5. Então, eu vou desenvolver o 5 fatorial até o quinto número. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 1. Acabou. 5 números, ó. Tudo, entendeu? É ele mesmo. Agora é o seguinte, olha, a permutação, a gente quando viu a primeira vez permutação, a gente falou de princípio multiplicativo. Então eu tenho lá 5 algarismos. O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tenho 5 algarismos. Quantos números eu consigo formar só embaralhando esses algarismos? Então, eu tenho 5 espaços, certo? E eu tenho que colocar um número aqui, depois outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Daí eu falava assim, ó, quantas opções para esse aqui eu tenho? Ah, tenho 5 opções. Vezes, bom, escolhido uma, quantas opções sobram para o segundo? 4 opções, beleza. Escolhido uma, quantos sobram para o terceiro lugar aqui, terceira posição? 3 opções, porque você tira um, né? Por exemplo, escolhi o 3 aqui no primeiro, sobrou 4. Escolhi o 4 para o segundo, sobrou o quê? 3. Escolhi o 5 para o terceiro, sobrou quantos para o quarto aqui? 2 opções.
né? E eu vou multiplicando essas opções. Aí escolhi uma aqui. Sobrou quantas opções aqui para o último? Uma opção. Então, uma opção. Ó, o que é isso aqui? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá vendo? Muito importante. Sempre que você... Tá? Esse é o primeiro jeito que a gente aprende e as pessoas geralmente aprendem bem isso aqui e daí querem resolver tudo dessa forma. Pode, mas tem que pensar o seguinte, ó, cuidado, tá? Pode, mas tem que pensar o seguinte, quando você faz desse jeito, 5 vezes 4, quantas opções, você está automaticamente dizendo que a ordem que você coloca os elementos importa. Ou faz diferença entre as escolhas, entenderam? Então, lembre-se disso, tá? Quando você faz assim, você está dizendo que a ordem, a maneira como você organiza, interessa. E se o que você estiver fazendo não interessa a mudança de ordem entre os elementos, então não é assim que você tem que fazer. Outra fórmula, outra coisa, tá? Não é arranjo e nem permutação, tá bom? Bom, arranjo é uma permutação onde você usa todos os elementos. Tá? Eu falei errado. Permutação é um arranjo onde você usa todos os elementos. Tá? Então, eu tenho lá 5 números e quero simplesmente embaralhar esses 5 números. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um arranjo de 5, 5 a 5. Ou permutação de 5, que é 5 fatorial. E daí, essa 5 vezes 4 vezes 1, isso aqui no caso vai dar o quê? Dá 6 e aqui dá 20, então dá 120. Tá certo? É assim que a gente faz, tá bom? O princípio multiplicativo que a gente usa aqui, a gente vai usar muito em permutação, porque dificilmente você vai ver uma permutação assim simples, como está aqui, né? Permutação simples. Dificilmente você vai ver uma permutação simples nos problemas. Você vai ver uma permutação assim... entre alguns dos elementos ou né, alguma coisa assim, vocês vão ver. Bom, hoje a gente vai fazer um monte de exercício aqui para treinar isso aqui mesmo, tá bom? Então vamos ver isso aqui primeiro. Ó. Quantos anagramas tem a palavra mito? Então o que é anagrama? Anagrama é quando eu pego as letras e troco de posição, né? Anagramas são palavras que eu formo com as mesmas letras de uma outra palavra. Então, a palavra é mito. Se eu embaralhar essas letras, que outras palavras eu consigo fazer? Aí você fala, mas tem que ter significado? Não, tanto faz. É só quantas maneiras eu consigo reorganizar as letras. Então, por exemplo, vamos fazer uma aqui, ó. M-I, aí T-O já está aqui. Então, O-T, por exemplo. Pronto. M-I-T-O-I-O-T. Foi. Então, com o M ainda. M-O-I-T. Certo? Agora eu vou trocar o I com o T, ó. M-O-T-I. Mote. Beleza? Ó. Beleza. Então, com o M e o I já tem, o M e o O já tem. Então, o M e o T, vamos ver. M-T-I-O. E M-T-O-I. Tá vendo? Então, com o I já tem duas, com o O já tem duas, o T tem duas. Acabou. Tem mais alguma coisa? Não. Agora eu tenho que mudar a primeira letra. Então, eu vou colocar o T na frente. Então, T, agora o que sobrou depois é o quê? M-I-O. Então, T-M. Eu até vou colocar aqui, ó. M-I-T-O. Pronto. Para ficar claro, senão vai parecer que eu não incluí aquela. Tá aqui, pronto. Então, T-M-O-I. T-M-I-O. Beleza. Agora, T-I-O-M. T-I-M-O. Tá vendo? Agora, ó. T-O-I-M e T-O-M-I. Pronto, ó. Com o M na frente já tem 6. Com o T na frente já tem 6. Agora com o I na frente. O I na frente é o M-T-O. Agora só vou mudar a posição do T-O. Ó, I-M-O-T. Beleza. Agora com o M já foi, agora eu vou colocar o outro. I-O-T-M. I-O-M-T. Pronto. Agora com o M-O... o T, né? Faltou o T aqui, ó. Então, I-T-O-M. I-T-M-O. Pronto, ó. Então já foi com o M, 6. Com o T, 6. Com o I, 6. Agora falta com o O na frente. O O.
O-I-M-T. O-I-T-M. Agora, o O-M-T-I. O-M-I-T. Certo? Aí tem o O, o M e o T. O-T, M-O, O-T, O-O-M. Certo? Então, o M na frente já tem 6, o T na frente tem 6, o I na frente tem 6, o O na frente tem 6. Faltou mais algum? Faltou. B-O-L-S-O-N-A-R-O. Os esquerdistas vão ficar pé da vida. Tô zoando, tá? Não vão ficar só. Tá? É um anagrama com a palavra mito, né? Bolsonaro, né? Os caras ficam louco. Não, eu tô zoando só, vai. Então, esses aqui são todos os anagramas com a palavra mito. Entendeu? Eu coloquei o M na frente e embaralhei as outras 3. Ó, embaralhei as outras 3. Aí coloquei o T na frente, embaralhei as outras 3. Coloquei o I na frente, coloquei as outras 3. Coloquei o O na frente, embaralhei as outras 3. Então deu o quê? 4 vezes 3, 24. São todos os anagramas da palavra mito. Mas eu preciso fazer isso sempre? Não. Como é que eu faço isso aqui? Eu faço assim, ó. São 4 espaços para colocar as letras. 4 espaços para colocar as letras, né? Aí eu pergunto, quantas letras eu tenho para colocar nesse primeiro espaço? Eu posso colocar o M, o T, o I ou o O. Então são 4 opções. Certo? Bom, escolhido uma das opções para colocar aqui na frente, quantas opções me sobram para a segunda letra? Então veja, quando eu escolhi o M, quantas opções eu tive para a segunda letra? O I, o O e o T. 3. Entendeu? Quando eu escolhi o T, quantas opções eu tive para a segunda letra? 1, 2, 3. Quando eu escolhi o I, quantas opções eu tive para a segunda letra? 1, 2, 3. Quando eu escolhi o O, 1, 2, 3. Então, escolhido a primeira, que tem 4 opções, quantas opções eu tenho para a segunda letra? 3 opções. Escolhido a segunda letra, ó. Então, eu escolhi a primeira, T. Daí, escolhi a segunda, o M. Quantas opções eu tenho para a terceira letra? 1, 2. Ó, escolhida a primeira, escolhida a segunda, quantas opções eu tenho para a segunda? Para a terceira? 1, 2. Só 2. Então, aqui eu tenho o quê? 2 opções. Escolhido a primeira, a segunda, a terceira, quantas opções eu tenho para a terceira? Só uma. Ó, escolhi o T, o I e o O que sobra para a última? Só o M. Escolhi o T, o I e o M, o que sobra para a última? Só o O. Entendeu? Então aqui ó, vai sobrar o quê? Uma opção. Então é isso aqui, ó. Isso aqui é o princípio multiplicativo. 4 opções vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá o quê? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Ó. 24 anagramas. Certo? 24 anagramas com a palavra mito. A própria palavra mito é um anagrama. Tá? A própria palavra mito é um anagrama. Eu tinha falado que eu não ia colocar, mas acabei colocando no final aqui, porque senão ia ficar faltando. Né? Então, ó, 6, 12, 18, 24. 24 anagramas. Entendeu? É assim que a gente faz. Então, veja, quando é simples, assim, ó, quantos anagramas com a palavra mito? Aí você olha as letras, são 4 letras e todas diferentes uma da outra. Então é só fazer o quê? Permutação de 4, que é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Ponto. Entendeu? Quando é assim, assim. Agora, se tem alguma coisinha aqui, não, mas olha, mas não pode, uma condição, aí você usa o quê? O princípio multiplicativo, ó, que é fazer isso aqui, ó, o princípio multiplicativo. Beleza? Então, vamos para os outros exercícios e vamos ver como é que a gente faz tudo isso aí. Olha só essa aqui. As finalistas do concurso para Miss Universo são Miss Japão, Miss Brasil, Miss Finlândia, Miss Argentina, Miss Noruega e Miss Nossa Senhora. Não é assim como é que fala? Miss Nossa Senhora, não é isso? Miss Nossa Senhora. Não, Miss... Então tem 5 Miss aqui, ó. Miss Japão, Miss Brasil, Miss Finlândia, Miss Argentina e Miss Noruega. São 5. Aí diz assim, ó, são as 5 finalistas.
de quantas formas os juízes poderão escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugares nesse concurso. Então ele vai ter que escolher 3. Ele vai ter que escolher 3 dessas 5. Certo? Ó, aplicação direta da fórmula, tá? Então, vou decidir qual é a fórmula. Primeiro, são 3 que eu tenho que escolher, certo? São 3 de 5. Importa se eu escolher Japão, Brasil e Finlândia? Aí você fala assim, bom, primeira Japão, segunda Brasil e terceira Finlândia? Aí eu falo assim, eu preciso dizer na ordem? Precisa. Por que precisa dizer na ordem? Porque se primeiro lugar for Japão, segundo lugar Brasil e terceiro lugar Finlândia, é claro que os brasileiros não vão aceitar. Não, brincadeira. Não, mas se for primeiro Japão, segundo Brasil e terceiro Finlândia, é um resultado diferente do que se for Finlândia, Brasil e Japão. Entendeu? Se for Brasil, Finlândia, Japão. Se for Brasil, Japão, Finlândia. Então, tem vários resultados que diferem só pela ordem. Entendeu? Só dessas 3. Mas eu tenho 5. Então, como é que a gente pode fazer? Vamos aplicar a fórmula. Então, se a ordem, né? Se eu coloco assim, ó, Japão, primeiro, Brasil, segundo, e Finlândia, terceiro, eu pergunto, é igual ou diferente de Brasil, primeiro, Finlândia, segundo, e Japão, terceiro? É a mesma coisa? Se o juiz escolher isso aqui ou isso aqui, é a mesma coisa? Não, é diferente. Então, se é diferente, então é um problema de arranjo. É um arranjo de quantas que eu tenho? De 5. E eu vou pegar só quantas? 3. Então, importa a ordem, tá? Ó, a ordem é importante. Então, eu vou fazer arranjo de 5, 3 a 3. Então, eu vou desenvolver o 5 fatorial até o terceiro número. Então, vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3. Tá aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 formas. 60 formas. Certo? Agora, eu posso fazer utilizando o princípio multiplicativo, não a fórmula só. O princípio multiplicativo é assim, ó. Tá aqui, ó. Segundo lugar, primeiro lugar e terceiro lugar. Então, quantas opções eu tenho aqui para o segundo lugar? Você não tem que começar no primeiro, não, pode ser qualquer um. Vou escolher primeiro ou segundo lugar, né? Porque geralmente o resultado é assim, eles mostram terceira, aí segunda, e primeira vai ser, né? Não é assim? Então, posso começar com o segundo. Segunda! Aí, então, a terceiro lugar vai ser fulana! Aí a primeira fica assim, quem vai ser? Quem vai ser? Não é assim? Pode ser também. Tanto faz. A maneira que escolhe, vamos colocar a primeira, a terceira, a segunda, a primeira, é só para expectativa na televisão, né? É expectativa na televisão. Então, assim, ó. Vamos começar com a terceira, então. Quantas opções eu tenho para terceiro lugar? Tenho 5, porque tem 5. 5 opções. Beleza, escolhido. Quantas opções eu tenho para o segundo lugar? Bom, escolhi. Vamos dizer que eu escolhi aqui Japão para o terceiro. Quantas opções para o segundo lugar? Você fala 2. Não, calma aí. São 5. Eu peguei um resultado aqui só. Então, ó, tem 5. Japão, Brasil, Finlândia, Argentina e Noruega. Então, terceiro lugar. Saiu quem? Japão. Segundo lugar vai ser quem? A Argentina tá fora nem a pau. Finlândia. Então, 4 opções aqui, ó. 4 opções. Porque o Japão já tinha sido escolhido aqui para o terceiro. Então, tinha 1, 2, 3, 4. Então, 4 opções. Beleza. Saiu a Finlândia. Saiu o Japão, saiu a Finlândia. Sobrou quantas opções para primeiro lugar? Brasil, Argentina e Noruega. 3 opções. Aí eu multiplico. 5 vezes 3 vezes 4, 60 formas. Mesma coisa. Entendeu? É princípio multiplicativo isso aqui. Posso usar direto a forma. Eu identifiquei. Eu tenho 5 finalistas. Eu vou escolher 3. E eu tenho que escolher na ordem porque a primeiro lugar é diferente da segunda e é diferente da terceira. Então tá. Então é um arranjo de 5, 3 a 3. Aí eu pego, desenvolvo 5 até o terceiro número. 5 vezes 4 vezes 3. Pronto. É isso aqui. 60. Né? A fórmula é o quê?
Arranjo de 5, 3 a 3, a fórmula é o quê? 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Certo? 5 menos 3 é 2 fatorial. Então, eu pego 5 fatorial e faço aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 fatorial. É 2 vezes 1. Tá vendo? 2 vezes 1 corta aqui e fica só 5 vezes 4 vezes 3. Mesma coisa. Beleza? Olha o outro aqui, ó. Cofre. Então, agora você quer abrir cofre, tá aqui, ó. Essa é a solução. Um cofre possui um disco marcador com 8 dígitos. 8 não. Da onde que eu li 8 dígitos? Com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9. Então, são 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 dígitos, certo? O segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos. Então, vou pegar só 3 dígitos aqui. Se a pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá fazer, no máximo, para conseguir abri-lo? Então, quantas tentativas para abrir esse cofre aqui? Tem 3 dígitos. Espera aí, olha só. Já viu esses cofrezinhos assim, que você mexe um aqui, mexe outro aqui? Então, você tem que colocar, né? Então, quantas opções tem para o primeiro dígito? Segundo dígito. Terceiro dígito, certo? Bom, você pensa, bom, para esse aqui tem 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 10 dígitos. Aí, escolhido um, quantas eu tenho para seguir? 10 dígitos. Escolhido outro, quantas que eu tenho para seguir? 10 dígitos. Então, é 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000, né? Mas aqui ele está falando uma outra coisa aqui, ó. Suponha que a pessoa sabe que o segredo é formado por dígitos distintos. Então se é distinto, é assim, ó. Vou ter que escolher 3 dos 10. 3 dos 10. A ordem importa? Claro. Se o número for 1, 2, 3, é diferente de 3, 2, 1. 1, 2, 3 abre. O 3, 2, 1 não abre, entendeu? Então a ordem importa. Então a ordem importa. E eu tenho 10 dígitos, quero escolher 3. Então é um arranjo de 10, 3 a 3. Vai ser o quê? Eu vou desenvolver o 10 fatorial até o terceiro número. Então é 10 vezes 9 vezes 8. Acabou. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720 combinações. Tentativas, né? Tentativas. 720 tentativas, tá? E fazendo por aqui, então quantas opções eu tenho para o primeiro aqui? 10 opções. Vezes, escolhi um, quantas opções eu tenho para esse aqui? 9, porque não é repetido, ó. São distintos, então 9 opções. Escolhido um, quantas opções eu tenho para cá? 8. 8 opções, tá? Ó, mesma coisa, mesmo resultado, mesma coisa. Entenderam? Então, quando a ordem importa, você pode fazer assim pelo princípio multiplicativo ou jogar na fórmula, tá? Arranjo de 10, 3 a 3. É 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Isso aqui é 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7 fatorial. Aí a gente faz o quê? Desenvolve o 10 até o 7, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Corta 7 fatorial com 7 fatorial e daí vai ficar 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720. Beleza? Vamos para o próximo. Olha esse aqui. Esse aqui é um clássico, tá? E como ele dá um certo trabalhinho, então alguns vestibulares gostam de colocar ele para ver quem não está treinado perder tempo, né? Então diz assim, ó. Considere os números obtidos do número 1, 2, 3, 4, 5, efetuando-se todas as permutações de seus algarismos. Então, eu estou falando, números simplesmente embaralhando a ordem aqui, certo? Colocando esses números em ordem crescente, qual o lugar ocupado pelo número 43.521? Tá? Então, veja, eu tenho que simplesmente embaralhar esses números aí. Tá? A gente sabe que para colocar em ordem crescente, você começa com o menor número à esquerda, o 1. Depois, o menor tirando 1, é o 2. O menor tirando 1 e o 2, o 3. O menor tirando 1, 2, 3, o 4. O menor tirando 2, 3, 4, o 5. Ou seja, o menor de todos os números que eu consigo obter embaralhando esses números é o 12.345, é o menor. Certo? Bom, começando com o 1, eu tenho vários números que eu posso obter.
Aí, quem são os números maiores do que os que começam com 1? São os que começam com 2, tá? Então, os números podem começar com 1 e mais 4 casas preenchidas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pode começar com o 2, aí 1, 2, 3, 4 casas. Pode começar com o 3, aí 1, 2, 3, 4 casas. Pode começar com o 4, aí vai ser justamente o que eu estou aqui, e daí vai ter o 5 aqui, ó. Certo? Então, com isso, eu posso saber quantos números tem aqui, ó, com o 10.000, 20.000, 30.000 e com os 50.000. O 10.000, 20.000, 30.000 são menores do que o 43.521. São menores, com certeza, porque todos começam com números menores do que o 4. E todos os que começam com 5 são maiores do que esse aqui, certo? Bom, só para a gente ver aqui. Quantos números eu posso formar com 1 na frente? Quantas opções eu tenho para esse aqui? 4 algarismos, porque eu tirei o 1 aqui sobre o 4 algarismo, então 4 opções. Vezes, tirei 1, 3 opções, tirei 1, 2 opções, tirei 1, uma opção. É claro, dá para ver logo direto, né? É a permutação de 4 números. Aqui, a permutação de 4, permutação de 4. Então, isso daqui vai ser o quê? 3 vezes permutação de 4. São menores do que esse número. E esse daqui vai ser o quê? Né? Uma permutação de 4. Uma permutação de 4. Que são maiores, certo? Bom, e aí, e o 4 aqui? Então, esse daqui, ó, esse daqui é 3 vezes permutação de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 12, 6, 6 vezes 12, 72. E aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 vezes 4, 24. Certo? Bom, só para desencargo de consciência, quanto tem no total? No total tem permutação de 5, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é o total. 20 vezes 6 dá 120. Tá? Isso é o total. Total de números. Né? Total de números. Ok? Isso aqui não é resposta. Não quer saber o total. Ele quer saber a posição que ele está. Então eu vou ver quem está antes, quantos estão antes e quantos estão depois. Para descobrir qual é a posição dele. Na verdade, eu só preciso saber quem está antes, né? Mas eu vou fazer aqui quem está depois, uma maneira de conferir, tá? Então, esses aqui já estão contados, beleza. Então, agora tem o quê? O 4 com o 1, o 4 com o 2, o 4 com o 3 e o 4 com o 5, certo? Ó, o que eu quero é o 4 com o 3. Então, o 4 com o 2 e o 1 tem quantas casas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ser o quê? 2 vezes permutação de 3, porque eu tenho 3 números aqui para permutar aqui, ó. Todos esses aqui, ó, 41.000 é menor do que o 43.000, 42.000 é menor do que 43.000, certo? E esse 45.000 é maior do que aquilo lá. Então, 45.000 eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma vez permutação de 3. Aí isso aqui vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que dá 3. E esse daqui vai dar o quê? 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Opa, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 aqui, ó. Quase que eu fiz besteira. 3 vezes 2 vezes 1 deu 6. 6 vezes 2, 12. Beleza, então agora sobrou o 4, 3, ó. Vou colocar ele aqui, ó. 4, 3. Aí tem o que depois do 3? Tem o 4, 3, 1. 4, 3, 2. E 4, 3, 5. 4, 3, 1, 4, 3, 2 são menores do que o 4, 3, 5. Então, aqui vai sobrar o quê? Quantas casas? 1, 2. Aqui também, 1, 2. Então, isso aqui é o quê? 2 vezes permutação de 2. Permutação de 2 é 2 vezes 1, né? Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 1, que dá o quê? 4. Isso aqui é antes, menor, certo? Bom, maior que 4, 3, 5 não tem ainda. Aí depois tem o 4, 3, 5, aí depois o 4, 3, 5 tem o quê? Tem o 1 e tem o 2. 4, 3, 5, 1 e o 2, e o 4, 3, 5, 2 e o 1.
esse daqui é o número que ele quer saber a posição. Então, antes dele ainda tem só mais esse aqui, ó, mais um. Então, deu o quê? 72 mais 12, 84, mais 4, 88, mais 1, 89. Então, antes tem 89. E depois? Bom, depois tem o 24 mais o 6 só. Né? Porque aqui tudo é antes, ó. 24 mais o 6, que dá o quê? Então, depois tem o quê? 30. 24 mais 6, certo? Bom, até aqui deu o quê? Deu 9, 8 e 3 deu 11. Então, isso tudo aqui deu 119. Ué, então tá errado? Não, é porque esse daqui é o quê? É o 90º. É o 90º. Tem 89 antes. Aí depois vem o 90º. Aí vem mais 30 depois do 90º. Que 90 mais 30 dá o 120. Entendeu? Então a posição é o quê? 90º. E veja onde é que a gente usa a permutação. Eu escolhi o primeiro. Então os outros 4, tanto faz. Permutação de 4. Escolhi o primeiro, os outros 4 tanto faz. Escolhi o primeiro, tanto faz. Então é 3 vezes permutação de 4. Certo? Escolhi o primeiro e o segundo, os outros 3 tanto faz. É permutação de 3. Então deu 2 vezes permutação de 3. Aí com o 3, o 3 está lá, né? O 5 é o depois. Então 5 permutação de 3. Ó. Aqui 5 permutação de 4. Tá? O 3, então vamos pegar o 3 aqui, ó. 4, 3, aí tem quais opções? O 1, 2 e o 5. O 1 e o 2 são menores que aquele lá, então é 2 vezes permutação de 2. Aí com o 5, só tem o quê? 1, 2 ou 2, 1. O 2, 1 é o que ele quer, então o 1, 2 está antes ainda. Então, entrou lá, entendeu? É só ir fazendo esses cálculos assim, tá? Tem que ter, alguns problemas levam mais tempo mesmo, mas fazendo o esquema assim, ó, não tem erro. Beleza? Olha o último aqui. O último diz assim, ó. Designando-se 6 cidades por A, B, C, D, E e F. Determine o número de maneiras que permitem a ida de A até F passando por todas as demais cidades. Então, vai ter que passar por todas as cidades. Ponto. Então, o A está aqui e o F está aqui. E aqui no meio estão a B, C, né? Ó, B, C, D e o E. Certo? São as que estão no meio. Então vai sair daqui e vai pegar uma dessas, vai pegar as 4 aqui e depois o F. Então qual é a ordem dessas 4? Bom, aí fácil, é só fazer a ordem, né? Quantas opções eu tenho para a primeira cidade depois do A? 4. Quantas opções para a segunda cidade depois do A? 3. Terceira, 4. Né? 4 não, 2, né? É assim, é uma permutação de 4. 4 cidades. 4 fatorial, que é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu sei o primeiro, sei o último. Essas 4 aqui é que eu vou ter que decidir a ordem. É uma permutação de 4. 6 vezes 4, 24. 24 maneiras. Certo? 24 maneiras de ir de A até F, passando por todas. Ó, determine o número de maneiras que permite a ida de A até F, passando por todas as demais cidades. Então, tem que passar por todas elas. É uma permutação de 4. Beleza? Esse aqui é facinho até, né? Então, vamos lá. Mais um. Então, aqui os últimos. Olha só. Existem 10 cadeiras numeradas de 1 a 10. De quantas formas 2 pessoas podem se sentar, devendo haver ao menos uma cadeira entre elas? Olha só que interessante. Aqui é o seguinte, tem 10 cadeiras. Ó. Uma cadeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E são numeradas de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? De quantas formas 2 pessoas podem se sentar devendo haver ao menos uma cadeira entre elas? Então, olha só. O cara pensa assim, bom, então, se o cara colocar um aqui, aqui não pode, aí pode colocar aqui. Aí pode colocar aqui, certo? Aí, se colocar o cara aqui, aqui não pode, aqui não pode. É aqui, certo? Se o cara colocar aqui, pode ser aqui, aqui.
Aí um fica aqui, aí aqui, o outro aqui, né? Você pode pensar assim, certo? Pode pensar assim, vai resolver. Vai resolver, tá? Você vai conseguir resolver, né? Quando um tiver aqui, né, são duas pessoas, certo? Olha só, de quantas formas duas pessoas podem se sentar. Então veja, eu posso colocar a pessoa A aqui e a pessoa B aqui. Ah, não, aqui não pode, aqui não pode. Tem que ter uma cadeira entre elas, né? Então a pessoa B aqui, certo? Mas eu posso colocar o B aqui e o A aqui, ó. Pode ser o B aqui e o A aqui. Então, de todas as formas que eu perceber de quantas maneiras podem ocupar as cadeiras aqui, depois eu multiplico por 2, ó, porque o A aqui, aí o B aqui, ou B aqui, B aqui, B aqui, B aqui, B aqui, B aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com o A aqui, eu tenho 8 com o B. Mas se eu colocar o B aqui, eu tenho mais 8 com o A nessas aqui, entendeu? Então eu posso escolher assim, posso fazer assim, ó, tá? Ó, o A aqui dá 8. Com o A aqui, aí o B pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7. Com o A aqui, aí o B pode ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7. Aqui, 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 mais 7. E aqui, mais 8. Então, olha só. São 10 cadeiras. Então, ó, quando o A está na ponta ou nessa ponta, o B tem 8 opções. Então, aqui, tem duas pontas. E quando o A está em qualquer uma dessas 8 cadeiras aqui no meio, o B tem 7. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Então, deu 2 vezes 8 mais 8 vezes 7. Tá? 8 vezes 7. Só que tudo isso vezes 2, porque isso eu estava pensando o A fixo e o B nas outras. O A fixo e o B nas outras, certo? Mas pode ser o contrário. Ah, não, aqui eu já levei em consideração isso aqui. Esse 2 aqui não tem, não. Porque quando eu coloquei o A fixo aqui e o B nas outras, ó, o A fixo aqui e o B nas outras, quando eu coloquei o A fixo aqui e o B nas outras, entrou o B aqui e o A aqui. Então eu já pensei nos dois, ó. Olha só que interessante aqui, hein? Tava caindo no engano aqui, ó. Tá vendo? Esse vezes 2 estava caindo no engano. Porque eu pensei no A em todas as posições. Então porque eu estava falando assim, o A aqui e o B aqui, mas pode ser o B aqui e o A aqui. Então, como eu pensei no A em todas as posições, quando eu pensei no A aqui, eu pensei no B aqui. Então, é isso aqui só. Não tem esse vezes 2, tá vendo? Tava caindo no engano. Ó, 2 vezes 8, 16. E 8 vezes 7, 56. Isso aqui vai dar o quê? 60, 72. 72 maneiras, formas, né? Formas. Agora tem um detalhe. Esse jeito aqui não é não é o melhor de fazer. Por quê? Porque a gente faz muita coisa aqui, ó. Em vez de eu ficar pensando as pessoas nas cadeiras, vamos pensar as cadeiras nas pessoas. Entendeu? Ó, eu tenho duas pessoas. Pessoa 1 e pessoa 2. Aqui, pessoa 1, pessoa 2. Então eu vou escolher duas cadeiras para dar para essas pessoas. Entendeu? Vou escolher duas cadeiras para dar para essas pessoas. Então pode ser assim, ó. A cadeira 1 aqui e a cadeira 3 aqui. Certo? Mas eu posso escolher a cadeira 3 aqui, né? A cadeira 3 aqui e a cadeira 1 aqui. Então o que eu estou pensando? Eu estou pensando a forma de arranjar 10 cadeiras 2 a 2. 10 cadeiras 2 a 2. Porque daí a primeira cadeira eu ponho para esse P1 e a segunda cadeira eu ponho para P2, entendeu? Em vez de eu colocar as pessoas nas cadeiras, eu ponho as cadeiras nas pessoas. É pensar um pouquinho fora da caixa. Então isso aqui o quê? É um arranjo de 10 cadeiras 2 a 2. Tá? Isso aqui é o total de formas que eu posso distribuir as duas cadeiras para essas, né? Duas cadeiras para
para as duas pessoas. Só tem um detalhe. Nesse arranjo de 10 duas a duas, está entrando uma do lado da outra. Está entrando o 1, 2 e o 2, 1. Mas aí eu tenho que tirar essas do lado, certo? Agora, quais são essas do lado? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. E o inverso. 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8 e 10, 9. Que são as duas que eu tenho que eliminar. Porque isso aqui inclui todos os pares, inclusive a uma do lado da outra. Mas ele diz que tem que haver uma cadeira entre elas. Então, esses pares juntos não pode, tá? É isso que a gente pode entender isso aqui, ó. São pares ordenados aqui. São pares ordenados, tá? O primeiro vai ser o do P1 e o segundo vai ser o do P2. Entendeu? Da pessoa 1, pessoa 2, ó. Então, a primeira cadeira, o primeiro número vai ser a cadeira do 1 e o segundo número a cadeira do 2. Mas eu não posso os pares ordenados em que o 1 e o 2, ou que os números sejam um próximo ao outro. Então, esse par ordenado não pode, esse par ordenado não pode, né? Esse par ordenado não pode, esse não pode. Então, fazer isso e tirar os que não podem é mais fácil do que fazer isso aqui. Apesar que quase foi o mesmo trabalho, né? A única coisa é que eu quase me atrapalhei nisso aqui, ó. Nesse vezes 2, tá? Então, olha só. Então, 10, arranjo de 10, 2 a 2 são os pares ordenados que eu posso fazer com duas cadeiras, tá? Pares ordenados, porque a primeira cadeira é do P1 e a segunda cadeira é do P2. Então, por isso que eu estou falando ordenados, tá? Então, olha aqui, ó. 1 que não pode, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que não pode. E o inverso deles. 2, 1, 3, 2, né? Então 9 vezes 2, 18. Então 9 vezes 2 é o que não pode. É os adjuntos. Então vai ficar assim, ó. 10, 2 a 2, eu vou desenvolver o 10 até o segundo. Então vai ser assim, ó. 10 vezes 9, menos 18. 10 vezes 9, 90. Menos 18. 90 menos 18, 72 formas. Tá vendo? Então você escolhe. Nesse caso aqui, você escolhe. Tem duas formas de raciocinar. Eu não gosto de falar assim, não, tem que fazer assim porque o outro lado confunde. Não. Não. Você que tem que saber aquilo que você tem mais clareza de enxergar. Enxergar os pares ordenados de cadeiras, menos os pares que você não pode ter. Ou pensar, se eu colocar o A aqui, onde que o B pode estar? Aqui, 8 cadeiras, né? Se o A está aqui, onde que o B pode estar? Então, o B não pode estar aqui, não pode estar aqui. E nem aqui. Então, vão sobrar 7 cadeiras. Ó. Se o A está aqui, onde que o B pode estar? O B pode estar aqui, 7 cadeiras. Então, se o A ocupar uma das cadeiras do meio, vai ser 7. Quantas cadeiras do meio tem? 8. 8 vezes 7. E se o A ocupar as cadeiras das pontas, tá? Quantas, né? Se o A ocupar aqui, quantas cadeiras tem para o B? 10 menos aqui está o A e menos a seguinte. Então, 8. Então, são duas pontas, 2 vezes 8. Tá? Como o A, eu estou pensando no A em todas as cadeiras, então eu não preciso pensar aqui A, B e o B, A. Eu automaticamente, quando eu chego no A aqui, eu já pensei no B ali também. Tá? Então, por isso que eu estava quase errando isso aqui. Né? Certo? Então, deu isso aqui 72 formas ou dessa forma aqui. Beleza? E esse último aqui, ó. Esse problema aqui, ele é interessante, mas eu acho que tem gente que resolve ele errado. E o gabarito mesmo do livro que eu tirei, esse problema ele está no IESE, tá? Eu acho que o gabarito está errado. Porque os caras não pensaram uma coisa aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Uma bandeira é formada de 7 listras, que devem ser pintadas de 3 cores diferentes. Então, tem 7 listras a bandeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 listras. 7 listras. E devem ser pintadas de 3 cores diferentes.
tá? Então, vamos fazer 3 cores aqui. Amarelo, verde e preto. Pronto, amarelo, verde e preto. O que é amarelo, verde e preto? Amarelo, verde, preto. É Jamaica, né? Jamaica não. Amarelo, verde e preto. Tá. Escolhi essas cores por causa da letra. Tá? Porque se for amarelo, azul, aí ia ter 2 letras A. O verde, vermelho, ia ter 2 letras V. Então, amarelo, verde, preto, pronto. De quantas maneiras distintas será possível pintá-la de modo que 2 listras adjacentes nunca sejam pintadas da mesma cor? Então, o que eu não posso fazer? Não posso fazer assim, ó. Amarela, amarela, verde, preto, preto, amarela e verde. Não pode, porque aconteceu isso e isso aqui. São dois fatos que não pode. Agora, eu posso fazer assim, ó. Amarela, verde, preto, amarela, verde, preto e amarela? Pode. Posso fazer amarela, verde, amarela, verde, amarela, verde e preto? Pode. Posso fazer assim, ó. Amarela, verde, amarela, verde, amarela, verde e amarela? O que vocês acham? Amarela, verde, amarela, verde, amarela, verde, amarela. Tá atendendo o que ele está falando aqui no enunciado? É aqui que eu acho que tem um erro no gabarito. Olha só. Uma bandeira é formada de 7 listras, que devem ser pintadas de 3 cores diferentes. Então, eu pergunto, isso daqui, essas 7 listras, elas foram pintadas de 3 cores diferentes? Não, elas só foram pintadas de 2 cores diferentes. Então, isso aqui está fora. Isso aqui não pode. Esse aqui também não pode. Mas esse aqui pode. Amarelo, verde, preto, amarelo, verde, preto, amarelo. Apareceu as 3 cores. Amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, a última preta, pode. Porque apareceu as 3 cores. Mas essa aqui, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, não pode. Porque está faltando preto. Então não foi pintado das 3 cores, entendeu? Então isso aqui está errado. Agora, pensando nisso, como é que eu vou fazer isso aqui? Será que eu tenho que pensar, não, então vamos variar as letras aqui, vamos variar as letras aqui? Não, eu pensei num jeito melhor. Olha só. Quantas opções de tinta eu tenho para essa primeira faixa? 3, né? 3 cores, correto? Pode ser amarelo, verde ou preta. 3 opções, beleza? Escolhido uma, digamos que eu escolhi amarelo. Quantas opções sobram para essa daqui? O verde ou o preto, certo? Escolhi o amarelo aqui. Então aqui pode ser o verde ou o preto, certo? Então sobram 2 opções. Beleza, escolhi uma delas. Quantos sobram para essa daqui? Bom, então vamos ver aqui. Vamos dizer que eu escolhi aqui, ó. Amarelo. Né? Escolhi o amarelo. Beleza. Sobrou o que para essa aqui? Verde e preto. Escolhi o verde. Sobrou quantos para essa segunda, para essa terceira? O preto ou o amarelo, porque o amarelo pode voltar. Tá? O preto ou o amarelo. Aqui, ó. 2 opções. Escolhido uma, quantas opções tem aqui? As outras 2 cores, porque não pode ser a terceira. Então, 2 opções. Escolhido, quantas eu tenho para essa aqui? 2 opções. Escolhido, quantas eu tenho para essa aqui? 2 opções. Escolhido, quantas eu tenho para essa aqui? 2 opções. Certo? Então, aparentemente, parece que essa daqui está certa. Ó. São todas as possibilidades. Ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. 64 vezes 3... 12 vai 1, 18 mais 1, 19. Aparentemente, ela tem o quê? 192 formas de pintar essa daqui. Mas está errado. Por quê? Porque nessas aqui estão entrando essa daqui, ó. Amarelo, vermelho, verde, né? Amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Tá aqui dentro, ó. Eu posso colocar amarelo aqui, daí colocar aqui verde, aí amarelo aqui, aí verde, aí amarelo, aí verde, amarelo, verde, entendeu? Então essa daqui tá entrando e não pode. Não pode, porque esse aqui está errado. Então, dessas 192 que eu obtive assim, eu tenho que eliminar essas. Como é que eu elimino essas? Daí é só pensar, né? Podem ser o quê? É só escolher 2 cores. De quantas formas eu posso escolher 2 cores aqui? Eu posso escolher amarela, verde, ou amarela, preta, ou verde e preta. Tem outra saída? Né? Na verdade, tem. Porque a ordem importa. Pode ser amarela, verde, amarela, verde, amarela, verde, amarela. Pode ser verde, amarela, verde, amarela, verde, amarela, verde. Então, a ordem importa. Então, amarela, verde, verde, amarela. Amarela, preta, preta, verde, amarela. E aqui, verde, preta, preta, verde. Pronto, então são 6. Então, veja. Aqui
é um arranjo de 3 cores 2 a 2. Tá vendo? Essa quantidade aqui é um arranjo de 3 cores 2 a 2. Porque eu não posso escolher só 2 cores, eu tenho que escolher 3 cores. Então, isso daqui é as possibilidades que eu tenho de pintar as 7 listras sem repetir as cores seguida uma da outra. Sem acontecer isso aqui, ó. Essa é a maneira de fazer, é todas as possibilidades. Mas dessas todas, eu tenho que tirar essas em que eu só escolhi 2 cores. E essas que eu só escolhi 2 cores são o quê? É um arranjo de 3 cores 2 a 2. Isso daqui o que que é? É 3 vezes 2, né? Eu desenvolvo 3 fatorial só até o segundo número. Então, 3 vezes 2, que dá o quê? 6. Então, eu tenho que pegar 192 formas de pintar 100 cores adjacentes, menos essas 6 formas que só aparecem em 2 cores. 6. Aí você fala, mas vem cá, e se aparecer só uma cor? Não, se aparecer só uma cor é adjacente, não está aqui no meio. Entendeu? Ou só uma cor, ou só 2 cores, ou só 3 cores. As 3 cores pode ser aqui, ó. Pode ser amarela, verde, amarela, verde, amarela, verde e preto. Entendeu? Pode ser assim. Né? Agora, essas 6 são as quais? As quais aparecem alternadas só 2 cores. Ó. Não tem outra. Tá? É isso mesmo. Então, é 192 menos 6, que dá o quê? 186 formas, maneiras, né? Tá? Esse daqui tá errado no gabarito, tá? Porque no gabarito aparece lá 192. E 192 é fazendo assim, ó. Mas aqui não está levando em consideração isso aqui, ó, que devem ser pintadas de 3 cores diferentes. Então tem que ter as 3 cores. Tem que ter as 3 cores. Não pode ter só 2 cores. Porque, digamos assim, essa bandeira, ela caracteriza um time que tem 3 cores. Se você colocar só 2 cores na bandeira, o time não vai ficar caracterizado, entendeu? Então você tem que colocar as 3 cores. Então você tem que fazer aqui, são as formas de pintar sem repetir as cores, né, listras adjacentes, sem as listras adjacentes serem a mesma cor. Então, primeiro, 3 cores, posso começar 3 opções. Escolhi uma delas, preto. Quantas opções eu tenho para essa? 2. Escolhi uma, quantas opções eu tenho para a terceira? Aí volta aquela. 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 Entendeu? São 7 listras. Então, por isso que é 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Só que eu tenho que tirar. Ó. Esse problema aqui, ele é bom, ele é forte e ele está com o gabarito errado. Tá? Se eu for um avaliador e eu colocasse, resolvesse todas as questões do IESE, eu ia falar assim, o IESE errou nessa aqui, eu vou pegar quem fez todas as questões e pá, colocava. Essa aqui é uma boa questão para ver quem resolveu todas as questões do IESE. Tá? 186 maneiras. Beleza? Bom, por hoje chega. Vimos bastante problemas aqui. Como eu falei, você tem que ter um caderninho aí, tá anotando, fazendo, escrevendo, fazendo de novo. Daqui uma semana você faz de novo, tá? É bom fazer isso aí, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente para vir estudar aqui com a gente, tá? Amanhã eu vou colocar exercícios extras. Vou fazer permutações, tá? Permutações que envolvem uma questão a mais. O meu livro do MFUNA trata somente de permutação simples. Amanhã eu vou trazer um assunto extra que não está no MFUNA, tá bom? Que é permutações de outros tipos. Tem permutação circular, tem permutações, anagramas com letras repetidas, tá bom? Isso eu vou trazer amanhã. Amanhã os exercícios vão ser, pesado, beleza? Chama mais gente, vamos estudar. Aqui estão as aulas do terceiro ano, todas elas desde o começo do ano, tá bom? Curta o vídeo e vamos que vamos. Até amanhã.